Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo que acertou o retorno de Michael para a equipe, né? Ele que acabou sendo dispensado do Al Hilal, né? Agora que a Arábia Saudita está investindo pesado para trazer talentos do futebol europeu, né? E o clube mais beneficiado por isso é o Al Hilal, né? O Al Hilal agora tem jogadores como Aleksandar Mitrovic, Malcom, Sergej Milinkovic-Savic, Rubem Neves, Kalidou Koulibaly, entende? Nomes que a gente estava acostumado a ver em clubes mais de destaque da Europa. Talvez ali o Mitrovic, o Malcom menos, né? Que o Mitrovic era do Fulham, o Malcom é do Zenit, mas assim, a ideia é trazer cada vez mais jogadores de grande destaque do futebol europeu e não há espaço para o Michael no meio desses jogadores, né? Ele está a níveis abaixo. E a questão é que para o futebol brasileiro ele ainda pode ser útil. Ele teve um fim de passagem no Flamengo muito bom. No início ele estava tendo muitos problemas, muita dificuldade, mas no final acabou conquistando a torcida, assim podemos dizer, mesmo que naquela temporada com o Renato Gaúcho o Flamengo tenha saído basicamente de mãos vazias. A questão que eu coloco aqui, eu acho que a chegada do Michael, ela é interessante, ganha mais opção pelo lado, entende? Eu não acho que é ruim do ponto de vista prático, mas ela meio que explicita, né, como que o Marcos Braz é um diretor de futebol com uma visão muito rasa, né? Porque já era para o time com o orçamento do Flamengo ter um ponta já no elenco para servir de profundidade, né? Já era para ter pensado em outro nome. E aí que a gente ressalta a importância de ter uma boa diretoria de futebol, que vai observar o mercado aqui na Argentina, no Chile, no Equador. Tem muito talento por ali, né? Porque o Chelsea está investindo em jovens talentos da América do Sul? Aí no caso o Estevão, Kendry Páez, o Ancelino lá do Boca Juniors, porque há muito talento por aqui que muita gente pode não estar de olho e você tem que se adiantar. O Flamengo não tem isso, ele está só com o Marcos Braz procurando nomes óbvios. O Michael é um nome óbvio, ele já esteve no Flamengo sendo destaque, agora fica livre no mercado, traz de volta. Foi o que ele fez com o Gerson. E assim, o De La Cruz é um alvo óbvio, entende? Quando você tem muito dinheiro, você pode contratar os melhores alvos óbvios, né? Que é o caso do De La Cruz, um cara que era destaque no River Plate há muito tempo, jogador convocado pela seleção do Uruguai. Mas a questão é, você olha para os negócios, eles tentam o tempo todo o Claudinho que tá lá no Zenit, mas a questão é, né, tipo, há outras opções que você pode escolher, há outros buracos que o time tem que tapar, entende, né? Por que você tá focando em um jogador que no time titular já tem um cara muito bom na posição, que é o Jorge Arrascaeta? O Claudinho é o meio atacante, então assim, não faz sentido isso, porque é um diretor de futebol que não conhece futebol direito, entende? Ele tá ali olhando os grandes jogos, quem tá nos holofotes, mas às vezes as melhores contratações, elas não estão no holofote, elas estão esperando a sua vez para ter um lugar à luz, né, entende? São jogadores que mostram talento, potencial e estão ali perdidos no meio desse contexto do futebol sul-americano, entende? O Atlético Mineiro, por exemplo, foi muito bem ao trazer o Matias Zarate da vida, até mesmo o Savarino foi uma contratação interessante, porque é um nome que está ali circulando sem muito destaque, chega para o clube e acaba produzindo muito bem. Você tem que saber observar esses nomes no mercado que eles podem ajudar bastante a equipe. E o Flamengo não faz isso. É sempre nome óbvio, é sempre jogador que esteve em destaque. Outra equipe do Brasil, como foi o Matias Vina, fez boas temporadas pelo Palmeiras, não deu certo na Europa, atrás de volta. É uma bagunça esse departamento de futebol, ao ponto de a gente ver ele jogando fora uma venda do Wesley de mais de 100 milhões de reais. A Atalanta estava disposta a pagar mais de 20 milhões de euros por ele. Era muito dinheiro que ele joga no lixo e ainda quer ficar com o gogó alto, né? E o Braz e o Bruno Spindel, ainda faz acho que deboche do Fabrício Bruno, que queria sair e acabou não saindo. É um negócio assim bizarro. E aí a contratação do Michael é muito reflexo disso. É falta de imaginação, é falta de pesquisa no mercado, é uma boa oportunidade, ok. Mas se o Flamengo está com esse problema até agora, se gabando de ter um orçamento bilionário, entende? Algo está errado com a diretoria de futebol do clube. E assim, não vai ter conserto enquanto esses caras não saírem, enquanto vier uma diretoria séria de verdade, né? Porque quando você dá o cargo de diretor de futebol, que tem que estar na mão de especialista em termos de pesquisa de jogadores, talentos. Quando você dá esse tipo de cargo para político, como é o caso do Marcos Braz, é um cara que está no cargo de diretor de futebol do Flamengo, vice-presidente no final, né? E ele é um vereador também na cidade do Rio de Janeiro, quase não trabalha lá, mas está ganhando 2 salários, entende? Quando o time tiver com esse tipo de comandante da gestão de futebol,
O Flamengo não vai abrir distância pro Palmeiras, pro Atlético, pro Botafogo, entende? Né? Pegando aqui alguns exemplos. O Atlético teve mais destaque aí em temporadas passadas, nessa tá mais ou menos, né? Mas, assim, a gente foi campeão brasileiro recentemente, né? Então, assim, o Flamengo vai continuar se atrasando, entende? Não adianta você ter muito dinheiro se não souber utilizá-lo. O Flamengo era para estar com um elenco muito melhor do que está agora, era para estar muito à frente dos seus adversários pela disparidade financeira que existe, mas é aquele negócio, quando tem idiotas comandando uma coisa tão importante como o departamento de futebol, dificilmente o time vai acabar se desgarrando dos outros. A gente está vendo, por exemplo, o Botafogo gastar muito dinheiro, talvez até no nível similar ao do Flamengo, mas gastar bem, né? Eles trazem Luiz Henrique, eles trazem Thiago Almada, eles trazem jogadores que claramente vão melhorar muito o perfil da equipe, em lugares em que claramente se fazia necessário uma melhora muito grande de talento, e é por isso que o time tem conseguido desempenhos cada vez mais interessantes e equipes cada vez mais fortes. Então, assim, para mim, o 4-1 já era, assim, muitos resultados antes já era para ser um sinal de que o Flamengo precisa de uma mudança desesperadora na diretoria de futebol. Mas isso não vai acontecer com o Rodolfo Landim de presidente mantendo os amigos por lá, né? Esse é o problema do cara que valoriza mais a amizade que a competência. Então, assim, tá de volta o Michael, vai ser útil de certa maneira. Não acho ele também um cara que vai mudar tanto a realidade do Flamengo. É um bom jogador, mas também não acho tão diferenciado assim. Mas, de qualquer maneira, é uma boa contratação e o risco de dar errado é muito baixo. A transferência aqui no final é só por causa de salário. Ele foi dispensado pelo Al-Hilal, nem fizeram questão de ficar pedindo taxa de transferência. Não valia dor de cabeça para eles e também eles não estão dentro de um sistema contábil normal para um clube de futebol, né? Eles vivem financiados pelo Fundo Saudita. Prejuízo, lucro, isso aí não está na equação, no boleto deles. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.